Valeu. Oi, pessoal, boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Nick, aos organizadores por essa oportunidade. Eu vou ter que usar esse microfone aqui, eu me sinto um pouco preso aqui na bancada. Bom, eu não sou tão criativo para título, isso aqui foi o máximo que eu consegui, mas a ideia é discutirmos aí algumas tendências aí que eu sinto que é pouco discutido nos eventos, e trazer também o que nós aí, talvez, como pessoas mais locais, não tão envolvidas aí nas grandes discussões mundiais, podemos ser impactados por essas questões. Bom, eu sou desenvolvedor de aplicações na IBM, mas também com background em redes e segurança. Tenho um mestrado em ciência da computação pela Unesp e pelo laboratório Acme, mas enfim. Bom, só um breve disclaimer aí, isso é fruto de pesquisas pessoais minhas, que eu já faço aí há alguns anos, antes mesmo de eu entrar na IBM, então eu não estou falando necessariamente pelo meu empregador, só para ficar anotado aí. Uma breve agenda do que a gente pretende discutir, Cyber Warfare and Advanced Persistent Threats, como que andam essas coisas, a gente já discutiu APTs aí alguns anos atrás, isso era hype, mas já hoje em dia já não se fala tanto, como que isso impactou na criação de um mercado muito frutífero de vulnerabilidades, quais são e quais seriam os impactos desses paradigmas sobre o nosso ecossistema, né? A verdade, a gente está aqui discutindo o nosso ecossistema, o nosso dia a dia, e como que a gente poderia fazer para reduzir aí os riscos associados a essas questões. Bom, quando a gente pensa em cyberguerra, o primeiro exemplo concreto que a gente teve de uma operação desse tipo ocorreu em 2007, quando o governo da Estônia decidiu mudar de lugar uma estátua, lá, um monumento em homenagem ao Exército Vermelho, que foi o exército que lutou pela Rússia para impedir ali a invasão do nazismo, né, o crescimento do nazismo ali naquelas regiões. Só que para a Estônia, diferente de algo libertador, o Exército Vermelho dominou aquele país por muitos anos, e desde a Segunda Guerra a Estônia só foi declarar sua independência novamente em 91, então eles não gostam desses caras aí, e quando eles decidiram mudar esse monumento do centro da cidade para um cantinho escondido de dentro de um cemitério, a população de origem russa e os países ali na volta que possuem uma grande influência russa, eles ficaram bem revoltados com essa situação. O país enfrentou aí uma série de protestos, e logo após essa decisão, o país começou a sofrer grandes ataques contra suas infraestruturas críticas, bancos, órgãos governamentais, meios de comunicação, levando aí a população ao caos. E um pouco tempo depois, esses ataques aí foram atribuídos a gangues locais russas com o suporte do Kremlin, ou seja, um embasamento oficial do governo aí. A Rússia continuou usando essas estratégias em 2008, em alguns conflitos com a Geórgia, e ela continua utilizando tais táticas na Ucrânia, desde quando a Crimeia foi anexada à Rússia. Existe uma grande tensão ali, e a Rússia tem sempre usando de subterfúgios aí cibernéticos nos seus conflitos. Só que em 2007, o que foi usado majoritariamente foram ataques de DDoS. Nós acabamos de ouvir aqui no evento o impacto desses ataques, os prejuízos que eles podem causar. Mas convenhamos que, assim, eles são difíceis de serem mitigados, mas o nível de sofisticação deles não é tão grande. Você captura um exército de bots aí, geralmente usando algumas vulnerabilidades já conhecidas, existe uma ou outra técnica de amplificação, mas não é nada de outro mundo. A coisa escalou bastante em termos de sofisticação em 2010 com o Stuxnet. Quem já é da velha guarda aí de segurança, ou nem tanto da velha guarda, acho que já leu todos os relatórios sobre esse tema. Hoje entende-se e compreende-se que foi uma operação de Estados Unidos e Israel contra a usina de enriquecimento de urânio de Natanz. Na época eles queriam impedir o desenvolvimento do programa nuclear iraniano, só que os Estados Unidos perdeu muita moral com a OTAN, quando ele falou que tinha armas de destruição de massa no Iraque, mas não tinha. Uma galera apoiou a invasão dos Estados Unidos no Iraque,
e quando os Estados Unidos tentou engajar seus aliados para uma operação mais efetiva contra o Irã, não teve o suporte, só Israel que era o grande interessado porque é o arqui-inimigo do Irã, e eles se juntaram nessa operação, conseguiram aí atrasar de 12 a 24 meses o programa nuclear iraniano, e, lembrando de algumas minúcias do Stuxnet, ele quebrava, ele destruía as turbinas, fazia as turbinas rodarem lá numas frequências anômalas até que elas crachassem. Né, todo software precisa ser testado. Onde você arruma uma turbina de enriquecimento de urânio para testar seu software? Né, então, no Mercado Livre você compra uma. Então, um grande diz que isso vem de nações, somente nações teria isso. A forma como, a operação de inteligência para colocar o negócio lá dentro, porque a usina é isolada da internet, então precisou ali infectar os fornecedores de suprimentos, para que esses fornecedores colocassem o bicho lá para dentro. As 4 vulnerabilidades Zero Day, o bicho era assinado digitalmente pelo certificado da Realtek, então ele achava que estava instalando um negócio legítimo. Enfim, muito diferente de um nível de sofisticação de um ataque de DDoS. Só que a parte interessante é que a partir de 2010, com o Stuxnet, essa questão de APTs e operações de cyberguerra de nações contra as nações, elas escalaram de uma forma muito grande. O Stuxnet aí sendo o primeiro, e o negócio escalou, continuou escalando, mas eu não achei nenhuma imagem atualizada que tão boa quanto essa daqui. Outra coisa interessante é que, a partir de 2010, todas as grandes potências e países sérios começaram a encarar o domínio cibernético como um espaço oficial de guerra. Se a gente tomar como exemplo o Brasil, em 2012, o Brasil inaugurou aí oficialmente o CD Cyber, que é o braço cibernético aí do Exército, começou a ser organizado em 2010 e foi formado oficialmente em 2012, e todos os grandes países têm nas suas forças armadas um braço que é voltado às questões de conflitos cibernéticos. Então, o que eu fiz? Eu peguei esses vários... Eu peguei esses vários exemplos e fui tentar procurar por atribuição. A questão de você atribuir um evento cibernético a um país ou a algum autor é algo muito difícil. Eu não sei quem é o autor dessa frase, mas eu ouvi primeiro do professor Adriano que os bits não vestem uniformes, então é muito complicada essa questão de atribuição, mas tentando pesquisar e pelo menos as informações públicas que a gente tem, eu não sou nenhum militar, eu sou um mero desenvolvedor, eu não tenho acesso a informações privilegiadas. Mas a gente tem hoje a China como grande ator dessas operações. A China é conhecida principalmente pela cyberespionagem de órgãos bastante críticos assim, dos países ocidentais. Talvez o caso que mais ficou famoso foi o Aurora Panda, que foi uma operação de cyberespionagem da China contra a Google. Teve um caso também da China espionando a Anthem, que é uma das grandes seguradoras de saúde dos Estados Unidos, mas a China ela foca muito a questão de espionagem de infraestrutura crítica. Teve alguns casos da China espionando a indústria aeroespacial americana, e essa questão chegou num limite tão grande que precisou haver um acordo de cavaleiros ali entre o Obama e o Xi Jinping para tanto os Estados Unidos quanto a China reduzirem um pouco as suas atividades de espionagem, porque a parada estava hard. Só que agora, com a guerra comercial entre Estados Unidos e China, tem se notado novamente que a China está voltando com tudo às suas atividades aí de cyberespionagem, aí esse acordo talvez morrendo agora na administração Trump. A Rússia também é um grande ator dessa área, né, foi o que inaugurou aí talvez as operações cibernéticas. Mas, diferentemente dessa ênfase de cyberespionagem, espionagem industrial da China, a Rússia ela é muito focada em ataques contra infraestruturas críticas. Então, você tem aí, por exemplo, a Operação Energetic Bear, e eu coloquei referências, tá, pessoal, no fim, para vocês verem de onde estou tirando essas coisas, que procurou fazer aquele ataque de watering hole, né, que a gente conhece. Você infecta, você quer, por exemplo, fazer com que um malware entre
numa infraestrutura crítica de energia. Você vai infectar vários websites que os operadores daquela indústria acessam e, eventualmente, ele vai entrar num site que está infectado e você vai conseguir pular para dentro, visto que essas infraestruturas críticas não estão conectadas diretamente à internet. Então, a Rússia é muito conhecida pela sua expertise nessa questão de sistemas de escada e tudo mais. Estados Unidos é um outro grande player nesse cenário todo, não tanto em termos de quantidade, mas todas as vezes que alguma operação, existe um disclosure de alguma operação americana nesse cenário, geralmente é algo bem forte aí, né? Começou aí com o Stuxnet, e o Stuxnet, para falar a verdade, foi o nome que as operadoras de antivírus deram para aquele ferramental todo, mas o nome oficial aí da operação é Olympic Games. Depois, com o vazamento dos arquivos do Snowden e várias outras coisas, correlacionou-se todas as atividades envolvendo o Stuxnet ao Olympic Games, e o Stuxnet tem seus filhos como o Dealkill, o Flame, o Gauss. Um pouco tempo depois, na verdade em 2015, foi descoberto o Redding, que naquela época foi a plataforma de espionagem mais sofisticada até então, e em 2016, já no termo de 2015 e começo de 2016, quem apareceu foi esse Equation Group, que é um braço aí da NSA, que desenvolve aí ferramentas super sofisticadas aí para operações cibernéticas, incluindo o Eternal Blue, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Alguns atores aí que também são bem conhecidos nesse cenário. Nações do Sudeste Asiático e Oriente Médio. Né? Acho que todo mundo lembra aquele caso da Sony, quando a Sony quis lançar aquele filme lá, a entrevista falando de algumas coisas, caçando um pouco do regime norte-coreano, e aí a Sony sofreu aquele mega ataque, foi tudo vazado. Eles tentaram usar isso aí para impedir que a Sony lançasse esse filme, mas não lançou. Mas aí a Sony foi dizimada aí por esse ataque, vazaram e-mails, vazaram tudo com relação à Sony. Foi um ataque que é atribuído a esse grupo Silent Shomila, da Coreia do Norte. O Irã, depois do Stuxnet, ele ficou muito puto e começou a entrar fortemente nessa questão das operações cibernéticas também. E aí várias APTs aí hoje são associadas e atribuídas ao Irã e também ao Paquistão. Como que funciona essa questão de atribuição, Vinícius? Como que você consegue atribuir uma APT a um país, sendo que nunca ninguém assume nada? Existem alguns aspectos. Por exemplo, você tem uma APT que está atacando a Coreia do Sul. Somente a Coreia do Sul. Quem que você acha que é o principal ator que pode estar envolvido com isso? Coreia do Norte. Se você descobre uma APT que está atacando a Arábia Saudita, e se concentra na Arábia Saudita, o Irã é o arqui-inimigo da Arábia Saudita, Paquistão e Índia também tem alguns conflitos aí. Uma outra forma, muitas dessas APTs, elas compartilham o mesmo centro de comando e controle. Então você descobre uma APT, como por exemplo o Gauss, consegue associar aos Estados Unidos. O Gauss usa um determinado centro de controle. E aí depois você pega o Miniflame, que usa esse mesmo centro de comando e controle do que o Gauss. Então, naturalmente, eles vêm da mesma origem, porque compartilham aí a mesma infraestrutura. E o que nos ajudou muito com essa questão de atribuição foram os vazamentos do Snowden, porque muitas coisas que são descobertas ainda hoje, você vê aquilo lá e consegue associar com algumas descrições dos documentos que foram vazados aí pelo Snowden. Então, é algo que continua ajudando muito nessa questão de atribuição aí de APTs. Existem outros países, como a França, algumas APTs já foram descobertas envolvendo a França, mas aí os principais atores aí estão descritos. Vinícius, por que cyberguerra? Por que isso prosperou tanto aí a partir de 2010 com a descoberta do Stuxnet? Por uma série de questões, algumas óbvias e outras não tão óbvias assim. Primeira questão, conforme as infraestruturas críticas do mundo passam a ser controladas pelos sistemas computacionais,
Se você quer causar um grande impacto no seu inimigo, você tem que invadir o quê? Você tem que ter capacidade de comprometer essas infraestruturas críticas. Né? Por que os ataques migraram por meio cibernético? Porque o dinheiro veio por meio cibernético. Quando o ouro andava de trem, você tinha o tipo de faroeste que os caras roubavam o trem. Então, onde está o dinheiro, onde está o valor ali, naturalmente, as coisas migram para ali. Um outro fator um pouco óbvio são os custos reduzidos e o alto potencial de impacto. O que eu quero dizer com isso? Vocês lembram, acho que foi ano passado, que teve aquela questão que na Síria foram usadas algumas bombas de armas de destruição em massa, armas biológicas lá, e o Trump ficou meio puto e mandou 59 mísseis Tomahawk numa base lá da Síria. Cada Tomahawk, cada míssil daquele, eu fui pesquisar, custa 1,8 milhões de dólares. Se você lança 59, você gastou aí cerca de 110 milhões numa única operação ali para destruir aquela base aérea. Estima-se que o custo do Stuxnet girou em torno de 50 a 60 milhões. Então você tem uma operação aí com um resultado muito mais consistente para a política externa americana, que foi o caso do Stuxnet, do que essa operação contra a Síria, só para mostrar ali que os Estados Unidos estava atento àquelas questões, gastando aí metade. Então, a questão de custo é uma questão muito importante. Outra questão que é muito abusada como é muito difícil você fazer atribuição, e, por exemplo, os Estados Unidos e Israel admitem até hoje que são responsáveis pelo Stuxnet. É o uso das covert operations. Isso sempre foi muito conhecido na área de espionagem, mas uma covert operation é o que você quer fazer por baixo dos panos, você, em hipótese alguma, vai assumir isso oficialmente. Né? E se você faz uma covert operation, como foi o caso do Stuxnet, você não tem que se preocupar em pedir autorização para a ONU, você não tem que se preocupar com a publicidade disso, porque se der errado, o que você fala? Não sei de nada, não sei, não conheço. Então, favorece bastante essas atividades que são feitas por baixo dos panos. Por que eu coloquei esse livro aqui, ó, Confront and Conceal? Porque ele mostra exatamente isso. Quando o Obama entrou no poder, ele veio com aquele discurso muito forte, anti-guerra, como um bom democrata, de tirar as tropas do Afeganistão, tentar não se envolver com grandes conflitos, aquele esquema mais paz e amor. Só que por baixo dos panos, o Obama ele escalou muito as operações de cyberespionagem e cyberguerra do governo dos Estados Unidos, e isso é muito refletido por esse livro aqui. Então, essa questão de paz e amor é muito aquilo que eles falam e contam para a gente, mas as nações, elas têm seus interesses, não importam o partido aí. E uma outra questão que não é tão óbvia assim, é que essa questão de guerra ela é uma ciência, ela é muito estudada, e você tem alguns documentos, como os documentos da OTAN, que, por exemplo, se algum país da OTAN sofrer um ato de guerra, necessariamente tem que haver uma resposta, certo? Só que é muito importante você decidir e definir o que é um ato de guerra, certo? Será que eu posso classificar, por exemplo, uma operação de cyberespionagem, mas com alto impacto como um ato de guerra? Os estudiosos eles ficam se debatendo sobre essas questões aí. O pessoal fala que para ser um ato de guerra, você precisa ter uma ação cinética, você precisa ter ação, né? Tem que ter uma bomba, tem que ter um míssil, se não tiver ação não tem graça, e não pode ser considerado um ato de guerra. Mas se você pensar no potencial destrutivo, será que as ferramentas e as cyber weapons não podem se encaixar aí como uma arma tradicional? Mas o ponto se não é considerado um ato de guerra, a OTAN não tem necessariamente que responder aquilo. E é por isso que a Rússia abusa desse tipo de estratégia contra a Ucrânia até os dias de hoje, né? Teoricamente, se a Rússia fizer um ato oficial contra a Ucrânia, a OTAN ali teria que reagir, mas não é considerado um ato de guerra, então os países acabam se beneficiando, e é por isso que essas operações de cyberguerra, cyberespionagem, elas têm escalado bastante. E agora eu quero começar a entrar como que isso impacta e muda a nossa vida. Legal. Qual que é a matéria-prima de uma cyber weapon? Você quer invadir um lugar lá, uma infraestrutura crítica. Né? A gente é de segurança, você está cansado de ouvir, como que eu hackei meu Facebook lá, invadiram meu Facebook, como se houvesse um livrinho de receita que você segue e hackeou alguma coisa, né?
nós sempre precisamos de uma vulnerabilidade para entrar. Essa vulnerabilidade às vezes está no processo, às vezes está em pessoas, às vezes está na tecnologia. Para você invadir uma infraestrutura crítica, os processos ali militares e que regem esses lugares são críticos. Você não vai conseguir mandar um e-mail lá falando que a mulher está traindo o cara vai clicar lá e vai baixar um negócio teu lá. Então, o uso de vulnerabilidade Zero Day, ele é muito alto na construção de todas essas cyber weapons aqui. Só para lembrar o que é uma vulnerabilidade Zero Day, é aquela vulnerabilidade que nem o fabricante daquele sistema sabe que existe. Se o vendor não sabe que existe, não tem correção, não existe vacina de antivírus, então basta que o sistema tenha aquela vulnerabilidade, você vai conseguir entrar sem fazer muito escarcel. Então, para que todas essas operações de guerra sejam possíveis, você tem que ter um estoque bastante considerável dessas vulnerabilidades, correto? E os países, eles têm duas opções: eles podem desenvolver essas vulnerabilidades em casa, com as suas próprias equipes, ou eles podem comprar do mercado de vulnerabilidade. O problema é que, se você pegar os Estados Unidos, existe um termo que chama VEP, Vulnerability Equity Process, que fala o seguinte: a NSA descobre uma vulnerabilidade muito crítica ali. Ela tem que decidir se ela vai usar essa vulnerabilidade para um fim ofensivo. Se ela for usar para um fim ofensivo, ela não vai divulgar essa vulnerabilidade para o fabricante. Só que os Estados Unidos também usa o sistema daquele fabricante. Se a NSA acha uma vulnerabilidade para o Windows, todos os órgãos governamentais dos Estados Unidos usam o Windows. Então, se essa vulnerabilidade não é divulgada, o próprio Estados Unidos fica vulnerável, porque aquela vulnerabilidade existe, e se o inimigo também descobrir aquela vulnerabilidade, o país estaria em prejuízo. Então, a NSA e o FBI, eles têm que decidir se eles vão divulgar ou se eles vão usar isso para fins ofensivos. Só que, se elas compram essa vulnerabilidade, esse acordo não obriga que elas tenham que fazer essa análise. Então, é muito melhor para eles comprarem essas vulnerabilidades de terceiros e não se preocuparem com essa questão de ter que divulgar para a Microsoft ou não ter esse fardo, do que muitas vezes eles descobrirem por si próprio e ter que talvez divulgar isso e perder, né? Porque se você acha uma Zero Day de um Windows 10 que não tem correção, você invade aí metade do planeta tranquilamente, né? Então, você tem muitas nações usando e abusando desses mercados, e esse mercado, ele tem mudado drasticamente aí ao longo dos anos. Como que o mercado de vulnerabilidades ele é dividido? Você tem o mercado branco aí, o white market, que é composto pelos programas de bug bounty. Todo mundo já ouviu falar dos bug bounties? Quem já ouviu falar de bug bounty? Bug bounty é, por exemplo, o Facebook, ele dá uma graninha para você se você achar alguma vulnerabilidade no sistema deles lá, e claro que eles vão avaliar isso daí, e aí a sua recompensa vai valer de acordo com a criticidade da sua descoberta. E nós temos diferentes players nesse mercado aí. Por exemplo, nós temos a ZDI, que é mantida pela Trend Micro, que é a empresa lá de antivírus. Eles compram vulnerabilidades para que eles consigam criar vacinas para os seus produtos antes dos seus concorrentes, e assim agregar valor aos seus produtos, e também para entender onde que está, como que está o movimento no mercado obscuro aí, né? Onde que o pessoal está focando mais. Então, de acordo com as samples e amostras que eles conseguem, que são vendidas para eles, eles conseguem entender onde que está a ênfase atualmente aí, onde que os pesquisadores estão futricando mais para tentar achar problemas. Você tem plataformas de bug bounty, então empresas médias e pequenas que não têm uma infraestrutura para criar o seu próprio programa de bug bounty, eles terceirizam para plataformas como HackerOne, Bugcrowd, e está emergindo uma plataforma brasileira agora, que é o HackaFlag, que derivou daquele torneio HackaFlag que o WorldSec organiza. Agora eles tenho lido que isso se tornará uma plataforma de bug bounty para empresas aqui brasileiras. E você tem as grandes organizações que mantêm seus próprios programas de bug bounty, como Microsoft, Google, Facebook. Um breve histórico das plataformas de bug bounty. O primeiro programa desse tipo ele foi criado oficialmente pela Netscape em 95, para os seus navegadores. Só que essa é uma tendência que ela cresceu de uma forma muito tímida. Você tem lá a Mozilla, que criou em 2004, esse evento Bounty One
mantido pela VDI em 2007. Em 2010, o Google entrou na festa, Facebook em 2011, a partir de 2015 entrou a galera, certo? Então, olha que interessante, a partir de 2010, o mercado branco ele se expandiu de uma forma muito grande. Em contraponto ao mercado branco, só alguns valores que são praticados nesse mercado. As plataformas de bug bounty, que terceirizam serviços de bug bounty, eles pagam aí hoje, em média, um valor de $650 por vulnerabilidades, a BugCrowd, em média de $300. Por exemplo, o Pentágono teve seu próprio programa de bug bounty, o Hack the Pentagon, onde foram pagos prêmios de $100 até $15.000. E as grandes companhias aí como Apple, Microsoft, o Google já pagou até $100.000 aí numa vulnerabilidade para o Google Chrome. Então, você consegue maiores recompensas se você acha vulnerabilidade nessas grandes plataformas. Mas as vulnerabilidades médias que são vendidas nas plataformas tradicionais aí, é um valor bem baixo, né? Se você demora aí 3 meses para achar uma vulnerabilidade e vende ela por $1.000, $1.000 não paga suas contas de 3 meses. Né? Em contrapartida, o mercado negro sempre esteve por aí, vendendo suas vulnerabilidades de Flash, né? O Flash era muito legal para a galera, porque você sempre achava vulnerabilidade Zero Day para o Flash. O Black Market, ele prosperou bastante, recompensas aí bem mais altas, aí na faixa de $30.000 até $50.000, para você comprar uma vulnerabilidade lá. Mas a FireEye, ela fez um levantamento, e em 2013, ela descobriu 32 vendors nesse mercado, e em 2018, o mesmo estudo achou somente 3. Então, olha que interessante, a gente vê uma expansão grande do mercado branco, e um decrescimento muito forte do mercado negro. Não que acabou, mas o que causou esse movimento? O que causou esse desbalanço dos mercados aí? E esse que é o principal ponto de estudo nosso aí, que é o que a gente chama aí de mercado cinza, ou gray market. Por que ele é cinza? Ele não é branco porque você vai vender suas vulnerabilidades que você descobre para governos, para defense contractors aí. Não sei se é tão comum no Brasil, mas os Estados Unidos ele contrata várias empresas para desenvolver tecnologias para a área de defesa, inclusive empresas aí de ciberespionagem e tudo mais, e brokers, corretores, que são aqueles caras que você ali é um pesquisador, trabalha no seu quarto escuro, não conhece nenhuma nação para fazer sua troca e sua venda, você vende para um broker, esse broker vai te ligar para os peixes grandes. Ou seja, mas são instituições legítimas. Ou seja, você não está vendendo para o vendor, você achou uma vulnerabilidade destruidora para o Windows, você não vai dar para o bandido, mas você também não vai dar para o Microsoft corrigir. Você vai dar talvez lá para o seu governo, usar isso para as estratégias de defesa aí do seu país. Ou seja, no fim das contas, são instituições legítimas, mas como no fim essas vulnerabilidades não vão ser corrigidas, é uma zona meio cinza. Ou seja, você vende essa vulnerabilidade, você sabe que ela não vai ser corrigida, e também você não sabe necessariamente para que o seu exploit será usado. Alguns brokers, eles dão algumas garantias, você me vende sua vulnerabilidade, e eu garanto que eu não vou dar ela para o Maduro perseguir os repórteres da Venezuela lá, por exemplo, ou que eu não vou vender lá para o ditador da Somália, né? Eu só vou vender essa tecnologia para países democráticos, de direito. Então, aí o cara fica com menos remorso de vender sua descoberta, né? E altos preços. Geralmente, para suas estratégias de defesa, os governos não se importam com preço, né? Eles têm budgets aí milionários para essas questões. E enquanto que no mercado branco, você é incentivado a vender uma vulnerabilidade assim que você descobre ela, e se você entende sobre a pesquisa de vulnerabilidades, você geralmente acha uma vulnerabilidade que o primeiro resultado dela é um ataque de negação de serviço, ou seja, você manda um pacote lá, a aplicação vai crashar. Mas se você começar a trabalhar nessa vulnerabilidade um pouco mais, você consegue desenvolver e evoluir ela de uma vulnerabilidade para negação de serviço a uma vulnerabilidade eventualmente de execução de código remota, que é a cereja do bolo aí que todo mundo quer. Mas no mercado branco, os caras não querem que você futrique no sistema deles,
Se você achar a primeira evidência de uma vulnerabilidade, eles falam, ó, já vende aqui, porque se ficar provado que você ficou futricando muito no meu sistema, eu posso querer procurar alguma ação contra você aí. Então, é um pouco estranho essa relação. E no mercado gray, quanto mais pronto, empacotado, estiver pronto para o uso, esse exploit, melhor. E, como foi mais trabalhado, melhor trabalhado, mais ele vale, né? Como que está a questão dos preços hoje, nesse mercado cinza? É muito complicado essa questão de preço, porque ele é um mercado muito vetado. Os pesquisadores de segurança não querem ser chamados de mercenários porque ganham milhões de dólares vendendo coisa para as pessoas serem espionadas. Os governos não querem que o pessoal fique sabendo quanto que eles estão gastando com essas tecnologias. Então, ninguém gosta de divulgar muito essa questão de preços. A Zerodium é um dos poucos que divulgam. E aqui você tem vulnerabilidades para Windows, que de execução de código remoto está valendo até $500 mil aí. Várias outras, eu coloquei mais para referência de vocês, tá? Mas o que pega hoje em termos de vulnerabilidade, são vulnerabilidades para mobile, então uma vulnerabilidade para iOS aí, que por meio de um SMS você consegue comprometer o iOS da sua vítima, vale aí até $1,5 milhões aí, $1,5 milhão. Ou seja, a questão dos mobiles, vulnerabilidades em mobile são muito mais valorosas do que vulnerabilidades para servidores e tudo mais, porque onde você tem mais informação pessoal sua? No seu notebook ou no seu celular? As coisas mudaram bastante, né? Algumas coisas rápidas aqui, NSA gastou 25 milhões em 2013 nesse mercado, FBI pagou $1 milhão naquela polêmica que teve, que o FBI queria desbloquear o iPhone, a Apple não quis, então tá, você não quer, eu compro essa tecnologia de alguém. Tem uma startup que está oferecendo até $3 milhões para aquele mesmo hacking que a gente viu que a Zerodium paga $1,5 milhão. E aqueles vendors que não divulgam seus preços publicamente, mas alguns estudos aí mostram, de algumas entrevistas fechadas, que alguns pagam até de 3 a 5 vezes mais que aquela tabela que eu mostrei para vocês. E o que é um pouco perturbador, pular um slide aqui. Tá, na média, tirando esses casos aí, esses exploits, unicórnios, que valem até $1 milhão, que a gente fala, o custo estimado aí de um exploit vale de 50 a 100k, e de 150 a 300, dependendo. E esse trabalho aqui fez um estudo de quanto custa, geralmente, para essas empresas criarem um exploit desse tipo, e aí está na faixa de 30k. Né, então tem um lucro bastante expressivo aí. E o que é talvez um pouco perturbador, eu coloquei esse estudo aqui, para mim, é o que eu pesquiso bastante, é o melhor trabalho que relata sobre esse mercado, mas ele concluiu que qualquer atacante sério sempre encontra um meio affordable, um meio que ele consegue, um meio possível de encontrar uma vulnerabilidade para quase qualquer alvo. Então, a NSA precisa de exploit tal, ela vai contratar alguma empresa, vai ter seus pesquisadores. Se você tiver os recursos necessários para isso, você vai achar o que você precisa. Vinícius, qual que é o impacto disso? Bom, eu tenho que correr aqui. Bom, você tem muita grana entrando nesse mercado. Antigamente, vulnerabilidade era descoberta por hobby. Hoje você tem vulnerabilidades que você ganha milhões por elas. Então, por mais que as defesas, elas evoluíram bastante em níveis de kernel, você tem aí o SLR, você tem aí o Stack Canary, que dificultou bastante a questão de buffer overflow. Isso não é um impedimento, porque você tem mais proteção, só que você tem mais recursos e mais gente inteligente procurando essas coisas. Então é a questão do gato e do rato. Você tampa aqui, o atacante contorna e acha por lá. Quando as proteções da Stack evoluíram bastante, lá em 2007, os ataques contra a RIP começaram a subir. Conforme colocaram proteções contra a RIP, os ataques contra a Stack voltaram. Então, é questão do gato e do rato. Em 2016, se eu não me engano, a Hacking Team vazou, que é uma empresa de espionagem que trabalha nesse mercado, e a gente achou aí transações com Etiópia, Bahrein, Cazaquistão e outros, mostrando que eles não comercializam somente com países democráticos e bonitinhos, e também contra ditaduras. Então, tecnologias aí que foram vendidas talvez com a esperança de não causar tanto efeito, caiu na mão de ditadores aí. Mas o que mais nos afeta, pessoal?
Você tem um míssil lá. Como que você vai roubar aquele míssil? É difícil, né? Você tem proteções e guarnições físicas difíceis, mas é muito mais fácil você roubar uma ferramenta ofensiva dessa. E foi isso que aconteceu com uma tecnologia da NSA, que foi roubada lá em 2006, 2016, e que vazou aí, que é o Eternal Blue, e que foi utilizada aí no WannaCry, que se espalhou pelo mundo inteiro. Mas talvez que não foi tão comentado quanto o WannaCry foi o NotPetya, que utilizou o mesmo Eternal Blue, mas pegou o Eternal Blue e juntou com uma técnica que consegue pesquisar senhas de usuário na memória do Windows. Então ele invadia a primeira máquina da rede por meio da vulnerabilidade Eternal Blue, ele lia senhas de usuários compartilhadas na memória do Windows e conseguia se espalhar por outras máquinas, mesmo que elas só tivessem o patching. A Rússia utilizou o NotPetya numa operação de guerra contra a Ucrânia, só que isso vazou para o mundo inteiro e impactou, por exemplo, a Maersk, que é aquela empresa de containers do mundo inteiro, impactou o sistema que controlava o portão de entrada no porto e criou-se uma fila quilométrica de caminhoneiros, ou seja, olha o impacto desse novo panorama. Uma operação ali que era para ser restrita à Ucrânia, impactou o caminhoneiro que ficou na fila quilométrica na costa oeste dos Estados Unidos. Ou seja, por que a cyberguerra nos impacta? Não existe fronteiras no mundo cibernético. O Stuxnet era para ficar concentrado no Irã, acabou vazando para o mundo inteiro, impactando empresas do mundo todo. Então, qual que é a moral aqui? Você tem ferramentas muito sofisticadas que acabam vazando, caindo na mão de pessoas que não são tão inteligentes para criar tais ferramentas, e elas usam e abusam para criar os seus malwares, que aí vão ser jogados e lançados contra a gente. Eu não estou falando que o nosso problema é a Zero Day em si, né? A Gartner falou que aí 99% das invasões vão continuar sendo por vulnerabilidades conhecidas, e é justamente esse o problema. O Eternal Blue, que foi do WannaCry, ele já tinha sido corrigido quando o WannaCry foi lançado, mas a curva de atualização, não basta o patch estar disponível para isso significar que todo mundo atualizou. Mas qual que é o lance aqui? Muitos que ficam demorando para fazer as atualizações, eles podem estar suscetíveis a essas ferramentas que não deveriam, eram para ficar restritas aos negócios de inteligência entre nações, mas isso acaba respingando na gente aí. For most attacks, a Zero Day não é necessária, então eu não estou falando de Zero Day, eu estou falando do grau de sofisticação das vulnerabilidades que são encontradas. Então, pessoal, patch management, automatize sua questão de patchings, não fique deixando para depois, porque pode ser tarde para você, e se você tentar controlar todas as versões de software, vulnerabilidade de todo o seu parque tecnológico de uma forma manual, você vai ficar louco, porque é muito complexo. Então, use ferramentas para isso. E muitos têm mudado essa mentalidade, não é mais uma questão de ser, é uma questão de quando. Quando eu vou ser invadido e quando eu vou sofrer um incidente de segurança. Quando você começa a pensar dessa forma, você começa a dar mais ênfase em contenção e um plano de resposta a incidente do que aquelas simples caixas pretas que você acha que vai te proteger dos seus ataques. Então, mesmo que o ataque ocorra, você terá os mecanismos para impedir que esse ataque tome uma dimensão aí unaffordable, né, que você não consiga mais controlar. Mas é isso, pessoal, desculpa eu correr que tem um tempo vermelho piscando aqui para mim que não me deixa esquecer. Mas essa questão, espero que tenha clarificado um pouco esse cenário e estou aberto a perguntas. Pessoal, temos um tempinho breve para perguntas, enquanto nós atualizamos aqui nossas manifestações online. Comentários? Boa tarde. Meu nome é Vinícius, sou da Paditec. Sua apresentação, ela me lembrou muito a teoria da conspiração, né? Esses assuntos que são... Quando a gente para pensar, a gente fica meio preocupado, né? Com aquele sentimento que a gente está vulnerável. E eu gostaria de saber, na sua opinião, se
no seu entendimento, pelas suas pesquisas, você entende que seria mais apropriado a gente proteger as informações ou o domínio, o perímetro da nossa rede? Não sei se deu para entender. Eu acho que o grande lance aqui, vou contornar um pouco, já chego na sua pergunta. Existem dois tipos de ataques, certo? Os ataques direcionados, onde você é o alvo daquele ataque. Eu quero atacar você, vou estudar seu comportamento e vou mirar em você. E tem aqueles ataques aleatórios. Quem que já colocou um servidor na internet, quanto tempo é até os bots da China começar a escanear seu servidor lá? Rápido, né? Então, existem esses dois tipos de ataque. O problema é, com essas ferramentas sofisticadas vazando, mesmo que você não seja alvo de um ataque direcionado, isso pode acabar espirrando em você. Então, sobre a sua pergunta, se proteger a informação, sobre o perímetro, na verdade, com essa questão de migrar para a nuvem, o perímetro já não está mais tão bem definido, né? Então, pelo menos na IBM, tem-se uma ênfase em hybrid cloud muito grande, porque você tem muitos clientes que metade da infra dele está na nuvem, metade está on-premise ainda. Como que você define muito bem esse perímetro? Então, é aquela sugestão de sempre da segurança em profundidade. Você vai continuar usando ferramentas de proteção do perímetro, mas você tem que descer para a proteção do software que você usa, se você usa software vulnerável ou não. E essa pesquisa ela veio de uma outra pesquisa que eu faço, que é segurança no desenvolvimento de aplicações. Então, você tem que descer para os níveis, qual que é a ferramenta que você está usando, né? Então, talvez o cara entrou na sua rede, mas se as suas máquinas elas estão atualizadas, isso não vai conseguir se disseminar de uma tal forma. Então, é continuar confiando na segurança em camadas, assim. Não sei se eu respondi. Olá, eu sou o Ayub. Eu queria fazer um ponto de contato com a sua fala, que foi muito boa, parabéns, com a minha fala que antecedeu a sua, palestrei mais cedo, e com o evento que também antecedeu a esse, que é o X Fórum. Eu tive a oportunidade, em dezembro, no evento do pré-IGF, conversar com o general do CDCiber, e eu perguntei para ele se existia algum olhar da defesa cibernética brasileira sobre a infraestrutura da internet, das telecomunicações, como uma infraestrutura sensível. As Forças Armadas prestam atenção em aeroportos, barragens, como infraestrutura sensível, mas a infraestrutura tecnológica, eu perguntei para ele se havia algum olhar, ele me recebeu com espanto a pergunta e falou que não. Então, eu queria saber, na tua experiência como pesquisador da área, se existe alguma outra nação que está mais avançada nisso, que olha para a infraestrutura da internet e telecomunicações como uma infraestrutura sensível, caso alguma outra soberania queira nos neutralizar, enfim, nos causar dano à nossa sociedade. Que feeling você tem, que leitura você tem na tua experiência sobre isso? Então, é interessante quando você pesquisa, você encontra muita questão, sempre a segurança é assim, né? Você encontra tudo sobre ofensividade e nada sobre defesa, né? Você encontra toda a sua... Por exemplo, se você pegar o Equation Group, ele desenvolveu ferramentas super avançadas lá para a NSA, só que foi invadido por um tal de Shadow Brokers, que uns caras aí que você nem conhece, e vazaram essas ferramentas para o mundo. Então, com certeza existe um desequilíbrio dos budgets de ofensividade e defesa aí. Nas minhas pesquisas eu também não encontro, esse país se destaca. O que eu encontrei foi que a Estônia, por ser o primeiro país a afetar, eles são um país de referência hoje nessa área, mas é muito limitado meus findings nessa área de defesa, confesso para você. Perfeito, obrigado. Pessoal, estamos em cima da hora, vamos agradecer o Vinícius. Obrigado, Vinícius.